Olá, seja bem-vindo a esse vídeo aqui do canal Manual de Dinheiro, e nesse vídeo eu vou falar aqui para você comentar um artigo extraordinário que eu li no blog do Mises, que explica de uma forma muito didática como que o país chegou à condição de crise e recessão que nós temos hoje, mostrando o histórico desde o governo Lula até os dias de hoje. E realmente é uma aula de economia, você aprende vários conceitos importantes. Então, nesse artigo eu fiz algumas anotações, eu vou falar aqui os principais pontos. Eu tenho certeza que você vai acabar entendendo bastante coisa também sobre economia e como é que funciona aqui o país, tá? Então, primeiro, antes de iniciar o comentário do artigo, inclusive o artigo está aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o artigo completo e ter lá todas as referências. Eu queria iniciar aqui falando um pouco sobre inflação, que é um conceito que eu vou falar muito nesse vídeo, e você tem que entender o que é a inflação. O que é a inflação? Inflação é o aumento de preços. De uma forma geral, é o aumento de preços. E toda vida que o preço aumenta, disse que a inflação aumentou. Só que a inflação ela aumenta por diversas razões. Por que que os preços aumentam? Geralmente, os preços aumentam, a inflação aumenta, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor, ele aumenta porque o governo ele imprime dinheiro, ele injeta dinheiro na economia, porque o governo aqui no Brasil ele tem o poder de fazer isso através do Banco Central, de emitir papel moeda. A gente sabe que no mercado, quanto mais você tem da mesma coisa, menos essa coisa vale. Então é isso, quanto mais dinheiro você tem e a demanda ela permanece a mesma, a pessoa simplesmente injeta dinheiro na economia, a tendência é aquela coisa que é o dinheiro perder o valor. E sendo assim, então os preços aumentam. Porque quanto menos o dinheiro vale, mais se cobra caro, porque mais cédulas você precisa para comprar a mesma coisa, porque vale menos. Tanto é que desde que foi lançado o Plano Real, desde que o real existe, o real ele já perdeu mais de 5 vezes o poder de compra. R$18 na época que foi lançado o real equivale a R$100 hoje. Então hoje, para comprar o que R$18 compravam, desde que o real foi lançado, você precisa de R$100. Então o real está valendo muito menos. Então nesse vídeo você também vai entender por que governo intervencionista, governo que manipula a economia, é a maior desgraça para um país. Você vai entender como isso é feito muito aqui no Brasil. Nesse vídeo você vai ver como o governo ele manipula setores estratégicos da economia para maquiar os efeitos da inflação e conseguir assim se reeleger, e dessa forma ele conseguir também roubar e desviar muito para o interesse próprio. Isso graças à intervenção do governo na economia. Se o governo não interferisse na economia, isso não seria possível. Então também vou falar isso nesse vídeo. Então, nos últimos 2 anos o PIB brasileiro encolheu 7,2%. O que é que isso quer dizer? Que nós temos o PIB hoje de 2010. Ou seja, em apenas 2 anos nós regredimos 7 anos na produção de riqueza no país. E isso por uma população que aumentou de lá para cá, de 2010 para cá, a população aumentou. Se a população aumentou e o PIB encolheu, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem menos riqueza na mão de um número maior de pessoas. E o resultado é esse que nós estamos vendo. Desemprego, a queda no poder aquisitivo das pessoas, tudo isso graças à série de medidas que têm sido tomadas desde o início do governo PT no Brasil. Todo o problema começou quando foi implantado no governo a nova matriz econômica. E a nova matriz econômica ela se baseava em juros baixos, controle de preços. O governo brasileiro controla os preços de setores estratégicos e aumento das tarifas de importação para, entre aspas, proteger a indústria nacional. No período PT nós tivemos uma grande explosão de crédito estatal através do BNDES, financiando as empresas preferidinhas do governo, como a JBS, a Odebrecht e empresas do Eike Batista, por exemplo. E, por outro lado, nós temos a Caixa, o Banco do Brasil, que são bancos estatais, concedendo empréstimos para programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outras bolsas, Pronatec, ProUni, FIES, vários programas. Então, por um lado, nós temos a Caixa, o Banco do Brasil, e do outro nós temos o BNDES. Ambas essas instituições elas forneceram durante todo esse período empréstimos subsidiados. E o que são empréstimos subsidiados? São empréstimos com juro muito abaixo da Selic. A Selic é o índice que mede a taxa básica de juros do Brasil.
Então o que acontece? O governo ele pega o dinheiro dos nossos impostos, ele arrecada todo esse dinheiro e empresta para essas empresas, para esses programas sociais através de bancos estatais a juros muito abaixo da Selic. Então ele usa o nosso dinheiro para emprestar para esses programas com um juro muito baixo. Então são juros subsidiados. Então quando o Lula ele já estava perto de terminar o mandato dele, então ele começou a acelerar, o governo ele começou a acelerar a concessão de empréstimos de programas sociais e começou a ser injetado dinheiro na economia, muito dinheiro na economia através desses empréstimos. Só para você ter uma noção, de 2008 a 2014 foi injetado na economia 1,3 trilhões de reais. Aí foi aí que veio o final do mandato Lula e o Lula queria eleger a Dilma e ele começou a falar, olha, fizemos muitos programas, Pronatec, ProUni, bolsas diversas e tal. E aí todo esse discurso, tudo que o Lula aparentemente fez. Então a Dilma assumiu, em 2011 ela iniciou o mandato e continuou essa política de injeção de crédito na economia. E chegou um certo ponto que a inflação ela poderia disparar por causa disso. E o que ela fez para segurar isso? Ela pegou e adotou duas medidas. Uma que foi boa, que ela reduziu os impostos. Dessa forma, os impostos diminuindo, então, isso forçou a inflação para baixo. Só que, por outro lado, ela adotou medidas péssimas, com o único objetivo de se reeleger, para também segurar a inflação. E ela poder continuar injetando dinheiro na economia livremente, sem que a inflação ela sofresse muito com isso. Então, o governo, no mandato Dilma, segurou artificialmente o preço do petróleo através da Petrobras. O barril de petróleo estava sendo vendido abaixo do preço de importação e a Petrobras começou a acumular prejuízos durante o governo Dilma. Ela também interferiu bastante no setor elétrico, que é monopolizado pelo governo. Forçou as companhias elétricas a tomarem prejuízo. Então, forçou o corte da conta de energia, então baixou bastante e as empresas elétricas elas começaram a ter prejuízo. Tanto é que no artigo você tem um gráfico que mostra os preços livres, que são os preços que não são controlados pelo governo, como comércio normal, serviço, dentista, médico, advogado, produtos do supermercado, salão de beleza. Essas coisas assim são preços livres, eles se manteram subindo durante o governo Dilma normalmente. Já os preços controlados, que são setores que o governo controla, como energia e petróleo, combustível, que são setores estratégicos da economia, o governo controla e ele seguiu baixando esses preços. Então, por um lado, ele injetava crédito na economia e, por outro, ele baixava o preço desses setores só para maquiar os efeitos da inflação até se reeleger, até o governo Dilma conseguir se reeleger. Então, até o final de 2014, a inflação não explodiu, porque os preços foram mantidos artificialmente baixos pelo governo. Então, tão logo a Dilma conseguiu se reeleger em 2015, ela já desfez tudo que ela fez para conter a inflação. Ela, número 1, ela aumentou os impostos que diminuiu antes das eleições, aumentou o preço da gasolina. Nesse período, a Petrobras já tinha acumulado um prejuízo de 60 bilhões, e aí a Dilma deixou correr solto o preço do petróleo. Aumentou as tarifas de energia, ou seja, deixou livre para as empresas aumentarem as tarifas para níveis reais, porque as empresas elétricas já estavam indo à falência. Você deve lembrar desse período, os apagões que tinham no Brasil, porque as empresas realmente estavam passando por muita dificuldade, já numa grave calamidade, inclusive precisaram recorrer ao governo. O governo teve que socorrer essas empresas com empréstimos subsidiados. E apenas 3 dias após a Dilma se reeleger, o Banco Central já aumentou a taxa Selic para 11,25%, porque sabia que os preços iam explodir. Então já se adiantaram logo e subiram a taxa de juros para tentar conter um pouco a inflação, mas não teve jeito. Apesar deles terem subido a taxa Selic, a inflação de preços ela simplesmente explodiu. Então o resultado disso tudo foi uma explosão absoluta de preços. A gasolina ela explodiu e a gasolina ela é um commodity que ele é estratégico para toda a economia. O comércio, a indústria, tudo depende de gasolina. Então se aumenta o preço da gasolina, tem um aumento generalizado em toda a cadeia de distribuição de produtos no país. A indústria e o comércio repassaram apenas esse aumento no preço da gasolina e as pessoas que prestam serviços, profissionais autônomos, também
aumentaram seus preços pelo serviço, porque tudo aumentou, então as pessoas continuaram aumentando cada vez mais os preços, até para se proteger da inflação. Então o resultado disso é que o Banco Central ele perdeu credibilidade, o governo nunca conseguiu manter a meta da inflação dentro da meta, sempre perseguiu, na verdade, o teto da meta. Então o Banco Central perdeu totalmente a credibilidade. Diante dessa perda de credibilidade, as pessoas no país também, elas estavam vendo que os preços estavam subindo muito rápido, então os profissionais que prestam serviço também começaram a cobrar cada vez mais caro, o comércio, todos cada vez mais caro. Isso tudo teve um aumento, teve um efeito em cascata na economia. E as pessoas se endividando por conta da expansão de crédito que foi feito lá atrás, as pessoas se endividaram e começaram a sacar o dinheiro da conta corrente da poupança. Tanto é que pela primeira vez na história, o nível de dinheiro líquido, tanto na poupança como na conta corrente, despencou vertiginosamente. Isso levou o dinheiro simplesmente sumiu. Então os pobres, que são as pessoas que guardam o dinheiro na conta corrente, na poupança, tiraram o dinheiro e começaram a pagar dívida, enfim. E as pessoas que investem, que são os investidores, eles passaram, como os juros subiram, eles tiraram os seus investimentos de aplicações produtivas, como ações, por exemplo, e colocaram no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, que aproveitando a alta de juros que foi estabelecido pelo Banco Central. Então, por um lado, você tem uma redução do dinheiro disponível líquido para os gastos correntes, e por outro você tem as pessoas removendo seu dinheiro de setores produtivos e aplicando em setores especulativos, como Tesouro Direto, aplicações em renda fixa. Dessa forma, os investimentos e toda a economia ela se retraiu por conta disso. Então, por um lado, nós temos menos dinheiro líquido disponível em conta corrente, na conta dos brasileiros, e por outro, nós temos um aumento de preços gigantesco. Então, a combinação desses dois é uma explosão de uma crise enorme, uma recessão que está durando até agora. A partir disso tudo, ocorreu a queda na renda das pessoas, uma queda nos investimentos, um aumento de desemprego, porque agora nós temos uma população que está maior do que antes e o PIB encolhendo. Isso quer dizer que você vai ter mais desemprego, o endividamento das pessoas aumenta por conta da política de crédito barato que tem sido adotada no governo PT, a indústria cai, o comércio cai, e aí você tem uma cascata de eventos que aconteceu devido a políticas lá atrás, tá? E com o impeachment da Dilma e o governo Temer assumindo, então você tem aí uma equipe com mais credibilidade por trás do Banco Central. Com uma equipe com mais credibilidade, então o dólar ele caiu, era R$4 na época, caiu para R$3. E a inflação ela despencou no período Temer. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não têm mais dinheiro. Acabou a festa do crédito barato, as pessoas ficaram endividadas, falidas, o dinheiro sumiu da economia e dessa forma os comerciantes não podem mais manter os preços. Então você tem aí uma retração e a inflação despencou por conta disso. Só por conta disso, porque as pessoas não têm mais dinheiro, as pessoas estão falidas. E por outro lado, para finalizar, você tem um cenário de incerteza política, agora com as crises e escândalos. Tá? Bom, eu espero que esse vídeo ele tenha aí esclarecido alguma coisa sobre a economia. Eu, particularmente, eu anotei esse artigo, vou deixar aqui, de novo, eu estou dizendo aqui na descrição, você pode ver o artigo por completo. Eu tentei explicar aqui alguns conceitos, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui com esse vídeo. E é isso, se gostou, dá um like, compartilha esse vídeo, e se tiver alguma dúvida e eu puder responder, por favor, deixe nos comentários abaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.